ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Olá, que alegria receber você aqui em mais um podcast do Entre Temperamentos. Hoje eu estou aqui muito feliz no Estúdio Falar, nesse estúdio que super indico para você, para gravar seu podcast, para gravar seu curso, sua aula. É aqui em Matosinhos, pertinho de Belo Horizonte. Uma alegria estar com vocês no nosso segundo episódio de Entre Temperamentos e hoje com um tema... Eita, segura a onda que vocês vão amar. Hoje eu estou aqui com minha querida e amada Dani Santos. Linda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É uma felicidade imensa estar aqui com você. Receber o convite com um carinho enorme no meu coração. Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho. Falar sobre temperamento... Nosso número, né? Pois é, tem tudo a ver com a gente, né? É uma honra te receber. Primeiro porque realmente há uma conexão muito grande, né, entre o tema temperamentos, né? Sim. A teoria, a ciência e a imagem pessoal. Gente, vocês não têm noção como minha vida tem sido transformada com essa mulher aqui. Quem me acompanha nas redes sociais tem visto o quanto ela tem contribuído, né, para o meu visual, para o meu posicionamento, para a minha forma de ser e agir, né? Inclusive com o que eu escolhi mesmo, né? Que é ser mentora, palestrante, enfim. Vocês me aguardem, vocês vão ver onde eu vou chegar. Com essa parceria linda de Dani. São pequenos detalhes que já estão fazendo a diferença, né, Dani? Que a gente nem conseguiu encontrar tanto assim ainda. Vocês podem ver, ó, tô aqui com dourado, né, Dani? Toda na paleta. Toda na paleta. Eu quero contar para vocês que a gente decidiu, né, conversando com muito carinho, em trazer esse tema no podcast Entre Temperamentos, porque nós entendemos o quanto mulheres, né, homens também, sentem-se incomodados, às vezes são pessoas mais agitadas na correria do dia a dia e acabam se sentindo incomodados ali, né? O que é que eu visto, como que eu faço, como eu me posiciono, como eu me apresento ao mundo, né? Então, trazer Dani aqui é muito significativo porque acho que conecta com o que a maioria dos empreendedores, pessoas que lidam ali na área profissional como um todo, né, Dani? Hoje desejam para si. Nós estamos num mundo onde a imagem, ela fala muitas vezes em nosso nome. A gente fala da comunicação não verbal, que faz muito sentido. E pensar em imagem pessoal, considerando, né, a forma de vestir, os acessórios, a forma de ser e agir. Você vai falar um pouquinho disso tudo para nós, vocês acalmam aí, porque o negócio tá bom demais. É extraordinário, né, Dani? A comunicação, a imagem pessoal nada mais é a forma com que você se comunica ao mundo, né? A nossa comunicação não verbal diz muito sobre a gente. Então, antes mesmo da gente abrir a boca, a pessoa já fez ali um check-up de você, já te escaneou ali totalmente. Então, e muitas vezes a gente não tem aquele velho clichê, né? Que é aquela frase clichê. Muitas vezes a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, porém, isso muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa trabalhar nossa imagem pessoal somente para empresa, né? Para o âmbito profissional. O que não é bem assim. Isso é uma crença. A nossa imagem pessoal, a gente precisa trabalhar ela ao todo tempo, porque é muito sobre conhecimento, sobre se conhecer, respeitar a sua essência, a sua personalidade, o seu temperamento e como que isso influencia na nossa vida. Como que a nossa imagem, a nossa comunicação não verbal influencia na nossa vida. É muito mais do que o âmbito profissional. Muita gente pensa, eu não preciso fazer uma consultoria de imagem porque eu me basto. Ou eu sou dona de casa. Né? Não é sobre isso. É sobre se conhecer melhor e potencializar os nossos resultados. Não só profissionais, mas para o mundo, para a vida. Para a vida. É o auto-amor, né? É o amor próprio. Exatamente. É o autocuidado.
Ô, Dani, conta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Vamos começar assim se apresentando, né? Quem é Dani? O que é que você faz? Como é que você, né, decidiu seguir nessa carreira da imagem pessoal? Conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Dani Santos, eu sou filha da Rosicléria, do Sandri. Sou mãe, casada, tenho dois filhos. Adolescentes, adultos já. Pois é, a Luísa vai fazer agora 20 anos e o João Vitor, que vai fazer agora 17 anos. E por muitas vezes eu me via presa por tabus, por crenças. Mas eu não tinha conhecimento de nada disso. Eu vivi por muito tempo uma vida que não era minha. E hoje eu posso te dizer isso completamente assim, afirmação, é uma afirmação mesmo. Muitas vezes eu vivi sem saber, não era um personagem, mas eu não me permitia ser eu. E aí eu sempre fui muito ligada à área da beleza, autoestima. Tá sempre linda, né? Observem só pra vocês verem. Eu sou formada, tenho a pedagogia como formação. Já trabalhei, né, na área da pedagogia, já dei aula para educação infantil. E também na área de RH. Mas... É isso, nós temos conexão, né? É isso. Olha a nossa história aí. Gente, eu conheci a Dani, ela foi a supervisora do meu curso de magistério na época. Mas sempre muito ligada à área da beleza, sempre fui muito vaidosa. Por mesmo que eu não sabia muitas vezes me vestir, porque eu já fui essa pessoa, mas eu sempre fui muito vaidosa. Eu tinha uma tia que ela me instigava muito a andar bem arrumada, a estar sempre ali na minha melhor versão. Eu lembro de pequena, eu tenho uma imagem que no apartamento da minha avó, minha tia me deu aula de etiqueta, Olha. E eu andava com livros na cabeça, aprendi a andar. Dani, você anda assim. E todo mundo falava, nossa, Daniela, isso é muito chata. Você parece aquela tia sua. Gente, olha só olha como que o mundo nos posiciona num lugar que não é nosso. Você parece aquela tia sua que você anda como ela, você gosta disso, daquilo outro. Você sempre é mais, mas não era. Eu gostava de me cuidar, né? Gostava de estar sempre vaidosa, da minha vaidade, de sempre me arrumar. E isso incomodava um pouco as pessoas. E quando eu era mais nova, isso me incomodava. Porque eu achava que estava incomodando as pessoas. Há 13 anos atrás, eu não sou daqui, eu sou de João Monlevade. E há 13 anos atrás, eu vim para 18 anos atrás, vim para Pedro Leopoldo. Há 13 eu decidi trabalhar por conta própria. E eu já trabalhava numa multinacional de cosméticos. E foi quando, numa época, no cargo já de liderança, eu resolvi largar tudo porque eu conheci a coloração pessoal. Estava na pandemia e na coloração pessoal eu descobri que eu queria levar algo a mais para as minhas clientes. Perfeito. E também para ressignificar tudo, né, Dani? Exatamente, era pandemia. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito estudiosa. Então eu queria levar algo de diferente, um diferencial para as minhas clientes. E eu falava, eu não quero só indicar um batom, eu quero aquela cor de batom certa. Sim. E a coloração pessoal estava no auge. E aí eu me especializei, eu sou consultora de imagem, minha especialização, aquilo que mais brilha meus olhos hoje, é a consultoria de cores, é a coloração pessoal, é a minha paixão. Eu acho que as cores diz muito mais do que a gente imagina. E foi através dela que eu vim para esse mundo. Fantástico. No meu primeiro curso de coloração, Dani, eu olhei e falei assim, eu sempre fui a pessoa do preto, né? E eu olhei e falei assim, mas eu sempre lutei contra balança. E eu achava que preto era bom porque preto emagrecia. Já quebrei um paradigma ali. E aí eu olhei e eu falei assim, gente, preciso levar isso para o maior número de pessoas. Foi quando eu ressignifiquei. Eu trouxe algo diferente para minha vida e eu falei, quero levar isso para o maior número de pessoas. Então eu larguei aquilo que naquela época era o que mais brilhava nos meus olhos e eu pensei, eu tenho um propósito muito maior. Fantástico. Eu preciso levar mais beleza e autoestima para as pessoas. E através dela veio o meu primeiro curso de consultoria de imagem. Hoje fiz vários cursos, me especializei. Então tem aí uma cartela de clientes que hoje viram amigas, porque eu falo que eu não trabalho só com roupas, né? Não é só sobre roupas, não é sobre o que vestir, acessórios, é muito mais que isso. Como a gente falou no começo, é sobre autoconhecimento. E sem perder a sua essência. Você falando, e eu vou pensando aqui em mim, né?
Eu traria hoje como palavra, né? Talvez segurança, né? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu sei o que eu quero, você sabe que eu sou assim, mas ao mesmo tempo, quando você entra na minha vida, nessa que existe de imagem pessoal, na coloração, você me diz assim, Daniela, esse é o norte. Você pode seguir, mas você também pode se adaptar. Então, o que me encanta é que não é rígido. Porque não tem regras, né, Dani? Mas você diz assim, Eu esse é o melhor direciono. caminho. Exatamente, eu Então, direciono. o que me encanta é a segurança que eu tenho hoje de escolher os melhores caminhos. Mas a Dani, gente, vocês não têm noção. Ela faz tudo muito certinho, assim. Se você pode dar alternativa, mas se ela sabe qual que é a melhor, ela nem vai. É porque não dá tempo, Muito né, de disciplinada. ficar. E olha que legal. Eu já quero começar falando disso com vocês e associando a temperamento. Isso que eu ia falar agora, o que tem muito a ver com o temperamento. Eu ia comentar sobre isso. Porque olha que legal. Para quem está chegando agora, para quem não conhece o podcast em Temperamentos, só para uma visão geral do que é, né, Dani? Então, o temperamento é uma teoria de mais de 400 anos antes de Cristo e é uma teoria que realmente nos diz que nós temos características biológicas, né? Que a gente herda aí de pai e mãe, ou só de pai ou só de mãe, e que nós trazemos e chegamos no mundo com essas características. Que muita gente confunde temperamento com personalidade, né, Dani? Não é. Que não é, né? Personalidade Sempre você falo constrói isso. depois e o temperamento influencia a personalidade, fato. Isso aí não tem jeito. Mas não é personalidade. E aí, o mais bacana é que, por exemplo, você segue no mundo sem conhecer isso, sem saber que isso existe, né? E, de repente, você encontra aí, né, em alguma área da vida, ou numa empresa, ou na religião, na espiritualidade. Eu, pelo menos, conheci temperamento na espiritualidade, né? Encontro de casal. E você se depara com esse conteúdo, com esse conhecimento extraordinário que transforma a sua vida, porque você descobre assim, uai, eu tenho esse negócio aqui, que é temperamento. Mas o que eu faço com isso? Como eu uso isso na vida? E aí a gente Eu não consigo conduzir uma boa consultoria de imagem, auxiliar um cliente a um bom direcionamento para aquele resultado que ele quer chegar, sem ter um conhecimento sobre temperamento. Porque existem vários tipos de clientes, vários perfis. Perfeito. Então, eu preciso entender o meu cliente para saber até onde eu posso chegar, como conduzir ele ao processo. E o temperamento é uma das chaves principais para isso. E aí, o que eu queria comentar aqui, né? Fantástica a sua observação aí, é que eu sou sanguínea colérica e eu tô toda na parte quente. Então, eu sou uma pessoa extremamente adaptável, mas mais expansiva, da comunicação, gosto de gente, gosto do coloridão, né, Dani? Sim. Olha que legal, como que no momento em que você entende qual é seu temperamento, entende o que tem de potência, o que tem de desafio, porque no sanguíneo o desafio é a falta de atenção, a desorganização, a falta de disciplina e a procrastinação. Quem está assistindo não assusta não, porque essa sou eu. Mas não sou mais. Porque depois que eu conheci, que eu pratiquei e que faz parte da minha vida, porque eu consigo perceber, né? Quando eu vou gerar algum movimento... As forças do sanguíneo também são fantásticas. Sim, mas o que eu estou querendo trazer é o seguinte, quando você traz minha disciplina, né? Então você fala assim, Dani, você é muito disciplinada no processo da imagem pessoal. E eu sou. Mas eu sou porque eu não posso ter tanta abertura. Eu tenho consciência que eu preciso ter um norte. Porque quando eu tenho uma expansão, eu acabo me distraindo. E é incrível, gente, porque com a Dani, teve um momento que, num certo momento, a gente ainda não tinha fechado a consultoria e eu estava fazendo para ela o style para as fotos profissionais dela. E eu indiquei para ela uma certa roupa, um certo tipo de roupa. E ela falou, Dani, não é meu, não tem a ver comigo, não me vejo. E aí, num determinado momento, ela resolveu. Ela pensou, deixa eu experimentar. E ela viu que ficou incrível, ela teve vários elogios, né? Então, ela se adapta muito a isso, o que é fantástico também. Uhum. E pode ser que, de princípio, assim, não tem. Mas depois ela vai descobrindo e a disciplina dela é fantástica. Mas é disciplina mesmo, pensada, planejada e focada. Porque a minha tendência, quando a gente enxerga temperamento, é distração. É falta de atenção e falta de disciplina. Então, a gente treina, né? E eu cheguei aqui hoje e fiquei toda orgulhosa de ver como que ela coloca assim, tudo em prática.
Eu acompanho ela, né? A gente se acompanha pelo Insta e eu vejo, às vezes eu mando um comentário pra ela, uma coisa, outra, rapidinho ela já resolve ali, mas só tem pontos positivos aí, só tá ganhando várias estrelinhas. Olha, Dani, a gente tá aqui bombando. Fernando, Nayara, que tem loja em BH, o pessoal tá aqui fazendo perguntas. Bora lá. E nós vamos conectar nas perguntas, porque a gente tá aqui para isso, Vamos ok? lá. Então, acredito que é Fernando. Ronaldo, você pode me ajudar a corrigir se eu tiver falado o nome errado, tá? Perguntando um pouquinho sobre o que é a consultoria de imagem e para quem você indica. Tá. A consultoria de imagem, como eu falei, nada mais é do que você potencializar os seus resultados, aonde você quer chegar. Porém, né, de uma forma mais assertiva com direcionamento. Como eu falei, não é só para quem não é só para quem quer resultados no lado profissional, mas também para você que quer resgatar sua autoestima, se conhecer melhor, se vestir melhor. Eu falo que tudo começa da gente, tá? Então eu indico para qualquer pessoa, não tem esse, eu indico para o empresário, eu indico para quem está se posicionando agora, não, é indicado para todas as pessoas, desde a profissão, qualquer profissão, até uma dona de casa, qualquer pessoa, tá? Na verdade, é quem quer olhar para si, né? Quem se você quer assim, se conhecer melhor, entender melhor sobre você, quebrar a bolha da caixinha, que eu falo que que o que acontecia comigo era muito assim. Eu não posso usar isso porque a sociedade falou tal coisa. Eu não posso usar tal coisa porque a sociedade nos impõe muita coisa. O gordinho, eu sempre lutei contra a balança, né? O gordinho não pode isso, o gordinho não pode aquilo. Então, claro que eu falo assim, existe o Google hoje, né? Que tudo que você joga lá, você tem uma resposta. Mas eu trabalho com a consultoria mais personalizada. Uhum. Uma coisa que eu gosto muito é de trazer a autenticidade e a essência de cada pessoa para dentro da minha consultoria. Porque comigo aconteceu isso. Eu precisei me transformar para depois transformar outras pessoas. Lembra que eu falei? Sensacional. Você lembra que eu falei que eu não me permitia, que eu não vivia? Então, hoje, por exemplo, eu não uso preto, não é porque o preto emagrece. Hoje eu me permito usar qualquer cor. E o preto, pra mim, eu uso como estratégia de imagem. Eu amo. E eu descobri que eu amo o preto e que eu não usava só por isso. Eu descobri que eu amo o preto. Então, pra mim, hoje, no meu Instagram, por exemplo, vocês vão me ver muito de preto. Mas é uma coisa da Dani. Então, eu descobri que eu tenho isso. Outra coisa que eu descobri, por exemplo, eu sempre trouxe muito o meu lado sanguíneo. Só que o meu temperamento forte mesmo é o colérico. E eu morria de medo de trazer o colérico para jogo, que eu ficava com medo de afastar as pessoas de mim. Né, Dani? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí eu me escondia muito. Porém, gente, todo temperamento tem as suas forças e os seus desafios. Então, hoje eu consigo trazer o meu temperamento de uma forma que eu consigo potencializar ainda mais os meus resultados. E qual que era a outra pergunta dela? Para quem que eu indico, não? Não, aí é Fernando. Aqui tem um monte de perguntas, então nós vamos ter que ser mais objetivos com as respostas. Então, a consultoria, né? Que é e para que serve? E para quem você indica? Para todas as pessoas, todo mundo que quiser tanto potencializar os seus resultados, né? Sobre você mesmo quanto no profissional. Tá, eu quero só validar aqui, Fernando, que às vezes a gente acha que a consultoria é distante da gente, né? No sentido até financeiro mesmo. E eu vou falar porque eu sempre pensei isso. E às vezes a gente não se valoriza no sentido de pensar assim, vou gastar dinheiro com isso, então o que eu vou fazer? Você falava, eu ainda vou fazer a consultoria com você lembra? Mas eu quero dizer que é transformador, ok? Fechou? Depois conta pra gente se nós te respondemos, Fernando. Nayara, loja de Belo Horizonte, tá? Sim. Como indicar, né, um estilo pessoal, como acolher o cliente ali na loja. O que é que você sugere? Né? Às vezes o cliente, eu acredito que é isso, a Nayara pode nos ajudar aqui. Às vezes o cliente chega e fica ali um pouco perdido, a própria pessoa que está atendendo, né? Então como que ela pode ser mais assertiva? Olha se é isso, Nayara. Como ajudar ele a escolher, né? A fazer as escolhas. Eu falo que hoje em dia o comércio ele precisa também estar preparado para atender esse público. Tá? Inclusive eu faço esse serviço para o comércio também, para os lojistas. Mas, por quê? Você precisa conhecer o perfil do seu cliente. Quem que é o seu cliente? E muitas vezes, as pessoas não compram tal peça porque as pessoas julgam que não vai ficar legal. Ou vão muito por tendência. Então, pergunta para o cliente qual que é o seu gosto. O que que você gosta? Peças mais minimalistas?
Quais cores você mais gosta? Qual padronagem? Entenda um pouquinho mais do seu cliente. Vocês vão fazer vendas muito mais assertivas, vocês vão fidelizar muito mais os seus clientes do que simplesmente vender. Vocês vão começar a perceber que o vender vai ser uma consequência. Então, tenta entender um pouquinho da essência daquele cliente. Principalmente se for um cliente já fidelizado, que está sempre ali na loja, você vai ver que vai ficar... se ele já é um cliente fidelizado, ele vai começar a te indicar até muito mais. Fantástico. Nesse contexto, provavelmente a escuta ativa é a maior sabedoria. Com certeza. Okay? Eu quero só ajudar aqui, Nayara, rapidinho, eu quero dar um palpite com temperamento, né? Porque são 4 tipos de temperamento. Então, se é colérico, ele já chega querendo ir embora. Dica. Dica rápida. Precisa atender com agilidade. Se é sanguíneo, ele chega com encantamento, ele vai querer experimentar tudo, provar tudo. Então, provavelmente, se você já o conhece, já norteia. Se não, às vezes você consegue ter uma pessoa, né, por conta dele. Se não, você vai, né, eliminando. Se é fleumático, vai tendenciar a ficar olhando e vai falar que volta depois. E se é melancólico, já estudou sua loja, sabe tudo que você tem e provavelmente já vai para te testar. Então, são dicas importantes para você também ser mais assertiva nas vendas. Dani, eu tenho aqui Luca, que diz que você é maravilhosa, que a coloração transforma vidas. E eu tenho Carlos, que quer que você fale um pouquinho do perfil de cliente. Eu comentei aqui um pouquinho do perfil em relação ao temperamento, Carlos. Mas Dani pode falar um pouquinho também desse estilo aí, perfil, considerando a imagem pessoal, pode ser? Sim. A questão de perfil do cliente, como eu falei, eu falo que é igual quando as pessoas me perguntam assim, e o que você indica para cada estilo? A questão dos estilos, por exemplo, cada pessoa tem seu estilo único. Então, o perfil do cliente é muito mais você entender. Se é um cliente que já... Por exemplo, eu sou uma cliente que eu não gosto que as pessoas ficam me seguindo na loja. Fica o tempo todo atrás de mim perguntando. Eu também não. O que você precisa? Eu gosto de ficar à vontade, olhar, principalmente, gente, porque eu hoje, como eu trabalho com a consultoria, a coisa mais difícil é eu fazer uma compra e me arrepender dela hoje. Então, vai ter essas pessoas que vão chegar e vão olhar para ver se tem o que precisa. Se não precisa, realmente não vai comprar. Mas por quê? Não é porque na sua loja às vezes não tem, não é porque ela não gostou, é porque ela já foi ali com aquilo na cabeça. E você vai poder falar o que for, que você não vai conseguir vender muitas vezes. Normalmente o melancólico, Carlos, ele já sabe o que ele quer, ele já pensou e se ele chega e ainda tem dúvida se vai comprar. O pessoal da parte fria, né? Melancólico e fleumático. Ou o colérico, por exemplo, que já chega, né? Que é o meu caso, já chega, já procura, não tem o que eu quero, tchau. Pronto. Gente, não perca tempo. Se é um colérico, não perde tempo mostrando pra ele a loja inteira, porque ele não quer saber. Então ele vai, não tem aquilo, então tá bom, muito obrigada, tchau. Ele sabe. O sanguíneo vai ser aquele que, infelizmente, vai comprar, às vezes, até por impulso. E fica horas na loja e contador de história. Vai contar, ele te faz vai te fazer a vida dele. É o cliente que você precisa ser psicólogo dele. Porque aí ele trava um vendedor. Exatamente, que você vai ficar ali por conta dele. Mas, se você souber, se você já é um cliente, como eu falei, né? Se você já conhece aquele cliente, você já sabe mais ou menos o que ele gosta, já é meio caminho andado para você. Fantástico. E o fleumático é muito indeciso também. Muito. E vai olhar, vai desejar comprar e vai falar, não preciso disso ainda. Muito obrigada, depois eu volto. Depois eu volto. A tendência é essa. A não ser que ele já olhou, aí ficou pensando na casa dele, voltou e comprou. Então, não se frustrem se chegar um fleumático, não comprar de cara, porque realmente... E fleumático, ele precisa criar vínculo. Então, ele vai uma vez, ele vê como ele é atendido, ele observa se ele precisa, aí ele volta... Aí ele comprou uma vez, conectou com aquilo ali, com aquele ambiente, o ambiente trouxe calmaria para ele, ele volta, ele vai comprar só ali. O fleumático tende a ser um cliente fiel. Um cliente fiel. Não é assim? Exatamente. Ô, Dani... Até porque ele não gosta muito de mudanças, né? Então, se ele teve aquilo ali que ele gostou, então ele vai comprar sempre naquela loja. Ele é rígido. Você vai conquistar ele. Pode ser que demore um pouquinho, mas se você conquistou, acabou. Ele é um cliente fiel. Ô, Dani, eu tô amando, tá? Falei com você que a gente ia arrasar. Depois o pessoal também esteja gostando. Eu ia falar, Carlos, Luca, Nayara, Fernando, fala pra gente aqui se tá funcionando, se tá conectando com vocês. Marcelo perguntou se a coloração pessoal também é pra homem. Eita, pois é. Rapaz, hein? Pois é, a coloração pessoal também é pros homens, tá?
Na coloração pessoal, hoje a gente não... Eu, por exemplo, não faço, tá? Existem várias pessoas que fazem, não... Mas eu tô falando sobre o meu trabalho. Crianças, adolescentes menores de 15 anos. Não indico ainda. Inclusive, ela até teve uma cliente minha que ela queria fazer na filha. A filha tem 9, 10 anos, agora eu não lembro certinho. Mas eu aconselhei esperar, aguardar mais um pouco. Mas homem, mulher, qualquer sexo, gênero, pode fazer. Na coloração, gente, a gente vai entender um pouco mais sobre as cores. O que as cores comunicam, né? E a coloração não é só sobre roupas, é sobre acessórios, é sobre o seu cabelo. Trabalha também muito a essência de cada pessoa, né? Como eu falei, é um dos meus pontos principais, é trabalhar muito a essência. Você não fica preso, não te limita em nada. Então, você vai descobrir aquelas coisas que mais te valorizam, que mais iluminam o seu rosto. É verdade. E vai trazer mais vida para você, que mais se conecta com você, que mais harmoniza. Então, os benefícios são gigantes, só vem que vai ser incrível fazer a sua consultoria. Dani, e pensar assim no homem, né? Hoje, os homens com uma vaidade bacana, né? Porque eles têm esse direito, né? Então, eles têm contratado consultoria de imagem pessoal, não é verdade? Antigamente tinha um tabu aí também, até mesmo para os homens, né? Tanto a coloração, a consultoria... Hoje não, hoje todo mundo procura, existe de todos os lados, até mesmo a coloração pessoal, igual para homem, por exemplo, eles sabem que às vezes tem uma coisa errada e não sabem o quê. Então é muito interessante sim fazer, e como eu falei, abrange para todo mundo, não existe um não poder. É verdade. Ô Dani... E os homens hoje estão muito vaidosos, né? Eu acho lindo. Eu também. Acho um capricho... Sabe uma coisa que é engraçado nos homens? A gente fala que em muitos homens, a barba é a maquiagem do homem, né? É verdade. E aí, por exemplo, a barba já tá ficando mais branquinha. E aí você percebe... Tem gente que quer pintar, por exemplo, como cabelo e tal. E aí você percebe, olha, a barba branca, como que fica bem em algumas pessoas. Verdade. Por conta do próprio contraste da pessoa. Porque na consultoria de cores, a gente trabalha também contraste. Olha que bacana. O contraste não é só para as roupas, né? Na nossa maquiagem, no nosso cabelo. Então, a gente consegue identificar o contraste da pessoa. Então, às vezes, a gente vai saber se aquela pessoa fica melhor com ou sem barba. A barba tá branquinha, tá ficando legal? E às vezes, fica perfeito. Nossa, isso eu achei extraordinário. Pois é. Porque eu acredito que tinha uma cultura, né, associada à terceira idade, às vezes, que você tá entrando na terceira idade. Mas hoje, muito jovem, a gente já tem cabelo branco, né? Então, a gente já faz esse movimento de pintar cabelo. E às vezes as pessoas tiram a barba porque tá ficando branco, eu vou tirar. E muitas vezes a barba... traz o contraste da pessoa, né? Valoriza mais o contraste e fica ainda mais... como eu falei, né? Traz aquela maquiagem para os homens, né? Uma maquiagem natural. Então fica ainda mais bonito. E as pessoas não sabem disso. Isso é muito legal. Eu acredito que a gente respondeu o Marcelo. Ô Dani, nós trouxemos aqui, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente escreveu aqui, né? Então, temperamento e imagem pessoal, né? Vamos fazer um bate-papo aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Colérico, né? Então eu vou ler a primeira, você pode comentar e a gente conversa mais rápido um pouquinho, que a gente ainda tem algumas coisas bacanas para falar. Então, colérico. Eu só quero lembrar aqui que o colérico está na parte quente, o colérico tem associação ao elemento da natureza fogo. Os coléricos são as pessoas que chegam no mundo chegando, rápidas, objetivas. Os coléricos levantam todos os dias para gerar muito resultado. Então, são pessoas que têm um foco determinado em fazer acontecer. Por que eu estou trazendo isso? Se não bateu sua meta, você vai dar um jeito de bater. Então, olha, o colérico tende a ter uma imagem forte e dominante. Postura firme, ideal aqui, né? Tons sóbrios ou marcantes. Comenta isso para nós. É engraçado. Esse vai ser super fácil de falar, né? Porque, como eu falei, eu fugi muito tempo do colérico, mas eu só via os meus desafios, eu não via as minhas forças, né? E, olha só, não sei se mais pessoas vão se identificar, mas lembra no começo, quando eu contei minha história, da minha tia? Eu tenho o meu lado colérico muito forte, né? E às vezes ela é taxada até de antipática. Não tem jeito, né? Porque ele não perde tempo, ele não tem paciência com quem é lento. Mas sim. E hoje, gente, é incrível, porque hoje eu conversando com algumas pessoas e as pessoas falam assim, Dani, hoje você é você. Você virou outra pessoa. Mas eu me permiti
entender e aceitar o meu temperamento, né? O colérico é justamente isso. E, infelizmente, às vezes a gente é taxado de uma forma que a gente não é. As pessoas, às vezes, porque por a gente ter essa personalidade um pouco forte, né? E saber o que quer, ter essa objetividade, falar, eu vou conseguir, e tipo... Agora, olha que legal. Só Eu complemento. acho assim, a gente não precisa de passar por cima de ninguém para chegar aos nossos objetivos. O colérico não é assim, tá? Mas a gente, claro, tudo tem seu limite. Mas quando a gente quer algo, a gente vai atrás. Não tem E jeito. muitas pessoas falam assim, nossa, mas não é assim, calma. Não, mas eu quero conquistar, eu quero ir pra onde? Vamos lembrar, a característica está em você. O que você faz com ela é você que define. Então, conhecer temperamento é importante porque você sabe que é colérica e sanguínea. Quando você diz, as pessoas me achavam assim, hoje elas me veem Dani como Dani, porque você Exatamente. trouxe o sanguíneo à tona. Sim. Então, você continua aqui, vou até usar os termos que estão aqui, com a imagem forte, dominante, uma postura firme, mas você traz aí a doçura, a delicadeza, o encantamento sanguíneo. Exatamente. O colérico pode parecer autoritário ou confiante, né? É. Tipo assim, nossa, você fala de um jeito, parece que você não tem medo de não dar errado. Não. E aí, Dani, por exemplo, claro que você vai fazer ali a consultoria, você vai analisar a pele da pessoa. Eu me Sim. encantei, né? Mas os coléricos, por exemplo, numa reunião de negócios, uma mulher, um homem, uma palestra, alguma coisa assim, né? Tô te perguntando aqui, agora é uma dúvida, né? Que já tem essa imagem firme, dominante, essa imagem de imposição e de controle. Porque tem, né? Se eles usam tons muito escuros, isso Mais pesa, sóbrios, isso né? carrega? As cores do colérico, a gente viu que são cores mais fortes, né? Mais sóbrias, mais marcantes. A gente precisa tomar cuidado, como tudo na vida. Então, por exemplo, se um colérico que ele vai chegar de preto e vermelho, Perfeito. o que acontece? Na consultoria de cores, a gente vai estudar não só as coisas que vão ficar bem em você, mas também o significado daquelas coisas. Sensacional. Mais importante que descobrir as coisas que ficam bem em você é você saber usar as coisas com estratégia e intencionalidade. Isso é incrível. Então, por exemplo, um colérico, eu sei que, igual hoje, eu estou de cabelo preso, batom vermelho, mas eu vim com a camisa branca. Então, se eu tô trazendo... Harmonia. eu preciso trazer um pouco de suavidade para minha Perfeito. imagem. Porque a gente trabalha isso muito no nosso posicionamento. Então, às vezes, o meu brinco, eu tô com um brinco com pérolas, eu trouxe... Então, a gente traz um equilíbrio. Então, se é uma pessoa que ela é 80% colérico, é um colérico muito forte, o colérico dela é ainda mais marcante, Sim. se ela trabalhar, se ela tiver extremamente com roupas em linhas retas, porque linhas retas, cores muito escuras, muito sóbrias, em vez dela trazer as pessoas para perto dela, ela vai põe a afastar. barreira. Então, ela vai afastar as pessoas dela. Então, tudo na vida é Extraordinário. equilíbrio. Eu falo que os temperamentos, eles são uma parte do visagismo, que é uma das etapas da consultoria Você de estuda, imagem. né? Exatamente. Então, no visagismo, a gente estuda linhas e formas. Quando a gente fala em temperamentos, na imagem pessoal, a gente não olha só o temperamento em si, né? A gente olha também essa questão das linhas e formas, texturas. Sensacional. Então, como que tudo precisa ter um equilíbrio para você saber trazer ali o que você quer. Assim também como um sanguíneo, se ele tá o tempo todo com roupas mais fluidas, com roupas muito claras, ele vai ficar acessível demais. É verdade. E aí, às vezes, não vai conseguir mostrar o seu real posicionamento, a sua força, o seu real talento, vamos dizer assim. Por muitas vezes vai ficar escondido. Ok. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre autoridade e suavidade. Perfeito. Né? Até onde eu posso chegar. E as linhas e formas nos ajudam muito nisso aí também. Sensacional. Só confirmar com o Ronaldo, 13 minutos que a gente tem ainda? Depois você me fala aqui. 13 ou 3 minutos? Eu fiquei em dúvida aqui. Gente, a gente tá tão empolgado que dá vontade de continuar, né? Vamos ver o que ele me responde. Não, tem mais. Ah, ok. Nós temos 33 minutos. Nós ainda temos tempo para falar. Então vamos lá. Temos muito tempo. Dani, eu achei extraordinário essa entrega que você fez aqui agora, porque imagina quem está nos assistindo que não fez ainda a coloração, com certeza vai ter muito interesse em fazer, porque já viu, né, a amplitude que é o processo da coloração, da imagem pessoal. Eu falo muito isso, as pessoas pensam, se eu fizer a coloração, não tiver tal cor, não tiver preto na minha paleta. O preto é o pretinho básico. Não vou contar o segredo do final da coloração, não.
Ai, Deixa mas pra e se não guardado. tiver o pretinho básico? Gente, primeira coisa, preto não é pretinho básico. Não existe pretinho básico, tá, gente? Isso é mito. Preto não é básico. Segunda coisa, como eu falei, o mais importante é você entender e como usar as coisas de forma estratégica Fantástico. e intencional. Eu falo que É na isso aí. vida da gente, não só no pessoal, mas na vida. Então, até mesmo no âmbito familiar. Gente, uma cor vermelha é a cor mais... É uma cor muito quente, né? A maioria dos vermelhos. Mas é aquela cor que chama mais atenção. Então, se você Sensacional. tiver 100 pessoas em um local, se tiver uma de vermelho, seu olho vai direto para aquela de vermelho. O vermelho te puxa. O vermelho, ele traz ali com muita força. Aham. E o vermelho traz essa força, né? Ele tem isso para dentro de nós. Por isso que eu falei que o preto, trazendo autoridade junto com o vermelho, por muitas vezes vai afastar muitas pessoas. E aí, a gente olha, por exemplo, no dia que eu tô... Vamos pensar, as mulheres que, né, a gente tem aquela famosa TPM. No dia que eu tô de TPM, que a TPM tá ali no auge, se eu usar sendo colérica, se eu pôr um vermelho, esquece. Esquece. Tipo, infelizmente, eu vou machucar as pessoas sem perceber. Louco. Então, a gente olha só como que as coisas influenciam. Eu já sei que naquele dia eu não posso usar um vermelho. E sabe Senão o vai que ser eu uma uso? Eu coisa tenho um vestido interessante. típico, colorido, que me traz a conexão comigo mesma. Exatamente. Naquele dia que você não tá muito bem, igual na semana passada, se não me engano foi semana passada, eu acordei com muita enxaqueca. E eu tinha atendimento no dia, eu tinha outros compromissos que eu precisava, não Sim. tinha como adiar. E aí eu tinha acordado com muita enxaqueca, eu tinha tido enxaqueca assim a noite inteira. Quando chegou num determinado horário do dia que eu não tinha, era aqueles, como eu falei, que eram inadiáveis, eu falei, pro dia eu tinha decidido que eu ia usar tudo preto naquele dia, porque a gente precisa montar os nossos looks com antecedência, planejar o que a gente vai usar no Sim. nosso dia. Então, eu já tinha planejado que eu ia usar tudo preto. Nesse dia, como eu não estava bem, eu pensei, eu não posso colocar tudo preto. E você já percebeu que naqueles dias Fantástico. nublados, como que a gente quer se vestir? Um cinza, um preto, cores mais sóbrias, um marrom. Puxa, né? E aí, eu peguei e trouxe o quê? A estratégia de imagem. Eu trouxe um amarelo, para trazer mais o meu Olha. lado criativo que eu precisava naquele dia, para trazer mais alegria, mais dinamismo, e me conectar com aquilo que eu precisava no momento. Sensacional. Então eu trouxe o amarelo e consegui. O meu Ó, dia tá de foi. dica aí, O hein? meu dia rendeu muito mais do que eu precisava. Claro, não vou falar que sarou a minha dor de cabeça. Lógico, eu tomei remédio, a minha enxaqueca, mas eu consegui trabalhar. Se eu tivesse ido toda de preto, com certeza eu não ia ter conseguido fazer metade do que eu precisava. Porque as coisas Incrível. influenciam e muito, não só na nossa comunicação, mas eu falo que com a energia, com a conexão, com o sentimento. Sim. Então, ela vibra junto com a não tem gente, jeito. né? O vermelho é uma cor muito forte, como eu falei. O amarelo traz alegria. Então, eu precisei trazer isso pro meu dia e foi fantástico. Eu consegui se lembrar muito mais coisas do que... Legal. Então, nós temos aí, acredito, com uns 20 minutos. A gente vai passar pelos outros temperamentos de uma forma mais dinâmica. E o que sobrar de tempo a gente retoma. Combinado? Vamos falar do melancólico, né? Então, é um estilo mais refinado, clássico. Perfeccionista ao Perfeccionista nos extremo. detalhes, né? Tendência à descrição e ao minimalismo. Claramente, a gente vai ver um melancólico que vai ser todo colorido. Ele ele tende a usar as coisas mais acromáticas, né? Ter um estilo mais elegante, mais clássico. Aceita água? Mais elegante, mais clássico. As cores mais acromáticas, como eu falei, o off, o bege, o marrom, o cinza. Ele muitas vezes quer passar despercebido. Reservado. Mais reservado. Aqui tem dica para Nayara, porque quando você fala isso, ó, você é uma pessoa mais quieta na dela, né? Às vezes com mais rigidez para escolha. Porque a Nayara perguntou, né, sobre o cliente, tende a usar esses tons mais conectados, assim, com a elegância, assim, né? Exatamente. Posso falar isso? Sim. Os tons mais... as coisas acromáticas traz muito isso, né? Essa sofisticação e elegância. E olha que legal que nós trouxemos aqui, né? O desafio, ou talvez a dica aqui, né? Não se esconder demais ou parecer distante. É porque ele também se exclui, né? Sim. Ele tem e faz isso e fica bem. E às Olha que vezes é uma legal. pessoa que tem um potencial gigante. Vamos pensar assim, ela se basta pelo currículo dela. Perfeito. Inclusive, ela vai buscar conhecimento infinito. E aí Não ela é vai suficiente. ficar para depois. Ela Nem vai nunca ser vai ser a vista. sua prioridade.
ela nunca vai ser a sua prioridade. Raramente um melancólico se coloca como prioridade na vida. Como prioridade, assim, pessoa. Sim, Né? sim. Uhum. Sempre, a maioria das vezes vai vir com um profissional muito forte. O melancólico, muitas vezes, é uma pessoa que teve responsabilidades muito cedo, muito nova. E ele tende a achar que o que ele entrega para o mundo não é suficiente. Gente, tudo isso aqui que a gente está falando são, como que eu posso dizer? Existem essas pessoas, mas claro, existem exceções. Nem sempre vão ser assim, né, Mas Dani? é porque Certinho. as pessoas existem como característica, mas elas definem de que forma elas vão seguir o mundo. Exatamente. Por isso é que Senão a pessoa vai pensar assim, nossa, eu sou isso, então eu sou um melancólico. Não, por isso Não que a é tão gente fácil assim de sugere entender. sempre a consultoria, a mentoria. Acho que a ideia aqui também é dizer para vocês que estão assistindo que é um investimento interessante. Sim. Né? Às vezes a gente acha que é muito distante, acha que é muito caro, não consigo pagar, mas é um investimento que te coloca em outro nível no mundo. Porque a gente consegue entregar conhecimento, né, Dani? Exatamente. E a pessoa faz com isso o que ela achar que é interessante. Né? Não tem regra. Tem que ser assim. Não. Né? Ô, Dani, vamos falar agora da gente. Né? A gente tem a gente falou do fleumático? Não, vou chegar lá, mas tô falando do sanguíneo. Tô no sanguíneo, chegando nós duas. Ó, você falou da gente, achei que era outra coisa. Nós temos colérico e nós temos sanguíneo. Nós duas. Não é assim? Nós duas. Então, sanguíneo, estilo vibrante, descontraído, gosta de cores e tendências. O sanguíneo chegando, né, gente? Expressão facial aberta, sorrisão, toda gesticulando, se apresenta no mundo, né? Exatamente. Movimentação eu costumo intensa. falar que um sanguíneo geralmente sabe aquela amiga que quando tá numa festa e a amiga chega e você fala, nossa, fulano, ainda bem que você chegou. Tava faltando você. Nossa, eu tava sentindo só a falta que tava tão quieto. É isso aí. Então fala um pouquinho aí, porque a nossa tendência seja exagerada. O sanguíneo, vamos pensar aí na consultoria, ele vai ser aquela pessoa, como a gente falou, né? Que vai chegar nos lugares, vai se fazer muito presente. As cores são o quê? As cores, bem colorido. O sanguíneo, às vezes, nada ele tende a combinando ser... com nada. Depende. Geralmente tem um estilo, o dramático, mas mais pro criativo do que pro dramático. Também porque o dramático, ele vai muito para os tons mais sóbrios, a maioria deles. Mas bem criativo, ele é criativo, né? O sanguíneo. Ele é parecido, Dani. Vamos falar a verdade. Nós somos. Pois é, gente. Mas a gente aprende a educar. Exato. É engraçado que quando as pessoas falam assim, um exemplo, o sanguíneo muitas vezes fala alto, sem perceber. Ele tem demais. essa presença, fala demais, interrompe demais. É aquele que muitas vezes é chamado de sem noção numa rodinha de amigos, porque muitas vezes realmente ele perde noção do que fala. Sabe aquela pessoa que às vezes fala e você pensa assim, ele não pensou pra falar? Nossa, ele não precisava ter falado isso. É sem querer, é da pessoa. Mas ele tem também forças incríveis. É fantástico. A dica aqui é manter coerência e evitar exageros. Eu falo na imagem. Exatamente. Né? Agora, porque se deixar vai sair todo colorido ou misturar muitas coisas. Agora eu só quero trazer a questão do preto, né? Porque às vezes para manter coerência e evitar exagero, por exemplo, eu sempre usava preto. E preto não é da minha paleta, né? Claro que eu tenho opção depois, né? De combinar uma coisa com a outra, você nos ensina. Mas é interessantíssimo, olha se eu tô errada. Certíssimo. Né? Então, mas cor não limita. Ela não limita, ela deixa livre. A Dani já sabe que o preto não fica tão bem nela, gente. Ela já olha com nós torcido hoje pro preto. Tô me autoeducando. Mas eu já falei, ela pode usar. Mas ela mesma, ela já percebeu que como não fica tão bem, mas existem vários elementos de compensação, né, Dani? É verdade, Os acessórios, maquiagem, né? Você já mas eu acho que o preto pra você entrava mais também naquela crença que a gente tava falando. De ficar mais magra, enfim, né? Pois é. Vamos falar do fleumático. Conforto e praticidade acima de tudo, sem grandes extravagâncias. Meu Deus, eu conheço gente fleumático que tá na minha casa. Pois é, eu também. Eu tenho um fleumático que é o amor da minha vida, na minha casa. É um presente de Deus, é um tesouro. É um presente de Deus. Eu falo que com os fleumáticos a gente aprende muito com os fleumáticos. O meu filho, ele é fleumático e eles argumentam muito, né, Dani? E muitas vezes eles nos dão aula. Eu posso dizer que o João Vitor muitas vezes ele me dá aula. É tanto indiscutível. que eu aprendo com ele assim.
Mas pensa Aqui, que... se você não quer, assim, se você não quer sair traumatizado, às vezes nem pede um conselho para um fleumático, porque ele vai te dar, e 90% das vezes ele vai ter razão. Mas pensa comigo na imagem pessoal de um fleumático, porque ele tende a ser um pouco desinteressado, né? A roupa mesma que tá coisa. Preza ótima. muito pelo conforto. Também as coisas mais sóbrias, né? Porque tá ali na área fria, né? Aham. Então ele também tende para as coisas mais sóbrias. Preto, cinza. Raramente vai querer um colorido. É aquela pessoa mais minimalista também. Discreta. Mais discreta, mais reservada também. Então, e como eu falei, preza muito pelo conforto. Às vezes um estilo mais tradicional. Outra coisa que eu acho interessante do fleumático é que, eu não sei se você concorda, né? Que eu também tenho fleumático lá em casa. Analisa o ambiente para comprar roupa, por exemplo, vai precisar ir para um evento. Então, vai lá, pesquisa, analisa um pouco o ambiente, olha ali nas fotos, né, como que as pessoas estão, porque preza pelo conforto. Sim. Então, não vai comprar alguma coisa que vai ficar incomodando. O fleumático, se ele tiver que sair de chinelo, ele vai sair de chinelo, gente. Ele vai, Ele não tá nem aí pro que as pessoas vão pensar dele. A maioria das vezes ele não tá preocupado com o que os outros vão pensar dele. Agora pensa, Dani, vou te fazer uma pergunta. Um fleumático num contexto de uma palestra. Né? A tendência, todos nós podemos ser qualquer coisa. Sim. E fazer qualquer coisa. Ponto. Fechamos aqui essa frase. Porém, a tendência nas palestras, enfim, é mais para quem está na área quente, sanguíneo e colérico. Mas vamos imaginar que o fleumático, ele é disciplinado, ele aprende, ele com domínio, ele se empodera, ele vai à frente, né, para fazer uma palestra daquilo que ele tem um conhecimento profundo, né? E olha ele com a imagem pessoal. Né? Então, a pergunta que eu faço é assim, né? O que seria um básico, por exemplo, um fleumático de cor com a imagem, por exemplo, quem não fez ou não tem isso? Então, como eu falo, eu não gosto de colocar ninguém na caixinha, né? Sim, é só sugestão, né? Mas eu vejo que os fleumáticos, eles tendem muito, como eu falei, as coisas acromáticas, as coisas mais discretas. Então, muitas vezes eles vão estar com um azul marinho, com um preto, com um cinza, um nude, aquele nude mais discreto, não vai ser uma cor quente, muitas vezes as coisas mais frias. Como eu falei, como eles prezam muito pelo conforto, eles não vão, a maioria das vezes, eles não vão estar com linhas, roupas muito estruturadas, peças mais fluidas. Verdade. Às vezes vai estar com alfaiataria, porém com tênis. Vamos pensar se for um homem, ele vai estar de tênis, ele não vai estar com um sapato social, né? Dependendo do sapato, não, eles vão prezar sempre pelo conforto. E claro, gente, mesmo com conforto, vocês podem estar muito bem vestidos e alinhados, né? Sim. Não existe isso que para mim estar arrumado, eu não posso estar confortável. Eu quero só... E eu conheço muitos fleumáticos que são palestrantes e que se posicionam super bem, estão super bem alinhados. Mas tudo é questão de quê? A gente se conhecer, não tem a gente jeito. se respeitar. O que muda a gente de nível é isso. Principalmente também, a gente precisa muito se respeitar, né, Dani? Não tem jeito. E eu acredito que é isso mesmo, né? Por que a gente está trazendo tão forte imagem pessoal e temperamentos? É porque, por exemplo, o temperamento a pessoa né? A característica é. Então, fleumático, tende apatia, reservado, preza pelo conforto, precisa de vínculo no espaço, enfim. Ela é. Só que o que ela faz com isso quando ela conhece? Quando ela se identifica fleumático, ela pega isso e começa a trabalhar consigo mesmo. Então, ela consegue contratar uma imagem pessoal para ajudá-la a se posicionar melhor. Ela consegue entender que ela mas para aquele contexto ela precisa fazer movimento diferente. Então, ela começa a fazer escolhas mais assertivas. Sim. Não é isso? Então, eu estou mostrando para entender... Vamos pensar o caso do sanguíneo, que é muito colorido, muito extrovertido, muito informal. Muito. O sanguíneo muitas vezes é informal. E às vezes, num contexto profissional, o que a gente precisa fazer? Mas... ser mais formal, mais elegante. Como eu falei, tudo a gente precisa ter equilíbrio. Eu não vou trazer, né, algo que o sanguíneo não vai sustentar. Então, a gente precisa isso, trazer essa autenticidade da pessoa para junto daquela imagem. Sensacional. Então, por isso que na imagem pessoal, a gente também estuda o visagismo e a gente precisa entender os temperamentos da pessoa, as linhas e formas e o temperamento, qual que é a imagem que ela deseja e como que eu posso trazer aquilo ali de forma com que
Eu vou suavizar alguns Sim. pontos para potencializar outros. Fantástico. Dani, acredito que nós estamos chegando no final? Tô arrasada. Estamos chegando no final. Falta pouco. Ronaldo anunciou ainda aqui tem tempo. 50 minutos. 10 minutos acaba nosso podcast. Dani, vamos falar aqui rapidinho, né? Além desse podcast maravilhoso, com esse tema extraordinário, você vai ter que voltar, né? Você já percebeu? Porque Vai aqui ser um dá prazer. assunto pra gente pra muito E, tempo. Inclusive, se quiserem também, né? Pode mandar mais perguntas, né? Isso, excelente. Nos chamar no direct também, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Excelente. Dani, vamos falar de um projeto. A gente tem um projeto lindo juntas, né? Você e Tâmara, né? Tâmara esteve aqui comigo no Sim. episódio 1, né? Agora você tá aqui. Antes do carnaval, né? A Tâmara Antes do carnaval. E nós temos um projeto lindo. Vamos falar dele rapidinho, que eu quero falar do Mães, pra gente encerrar. Ok. A gente vai começar aí, gente. Agora vai vir com força a nossa divulgação. Isso. Carnaval passou, então vamos lá, né? Botar pra quebrar. Pois é. No dia 4? Não, no dia 12/4. Desculpa, gente. No dia 12 do Tá 4, tudo tem o certo. Reconectar. É um projeto que eu fui convidada, junto da Tâmara e da Dani, para fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz também com o convite. A gente vai... O próprio nome fala, né? Reconectar. A Dani é especialista em temperamentos, eu em imagem pessoal, coloração pessoal, mas também a minha questão eu vou trazer muito quem é você? Você se conhece? A Tâmara é especialista em carreira e a Dani vai trazer aí sobre os temperamentos de uma forma muito leve para vocês. Então, no dia 12 de abril, a gente vai ter o Reconectar no Hotel Tupiguá, aqui em Pedro Leopoldo. Isso, no Hotel Tupiguá. Exatamente. E vai ser um momento, algo muito leve, né, Dani? A questão é essa mesmo, a gente se reconectar com quem nós somos, com a nossa essência. Não adianta a gente querer ter uma carreira extraordinária se às vezes alguns pilares, algumas coisas não estarem equilibradas. E a gente quer trazer isso para vocês de uma forma leve, mas poder ajudar vocês, a direcionar vocês para que vocês façam aí um 2025 ainda melhor, potencializando ainda mais os resultados de vocês, mas principalmente na vida pessoal. Eu acho que é o principal, né, Dani? A gente quer trazer muito essa questão da essência de cada pessoa. A ideia, eu acho que a gente resume o Reconectar como reconectar com a vida. Com a vida. É o auto-amor. Pronto. Porque não adianta você querer, igual a Tâmara, é especialista em carreira. E ela vai falar sobre isso também, porque não adianta a gente querer ter uma carreira extraordinária, estar bem no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho, se você não está bem consigo mesmo. É isso. Ô Dani, querida, deixa eu falar rapidinho aqui. Além do Reconectar, nós não podemos deixar de falar, porque eu tenho 2 perguntas ainda. Além do Reconectar, nós não podemos deixar de falar então do Mães que Empreendem. Então pode marcar de novo que eu vou voltar. Isso eu não tenho dúvida. Mães que Empreendem. Mães que Empreendem. Dia 4/5, nós também seremos palestrantes, né? Entrem no Mães, eu vou colocar o arroba também, vamos colocar o arroba lá, para as pessoas entrarem e comprarem. O link também está à venda, no nosso também está à venda, né? 12/4. Exatamente. E 4/5, Mães que Empreendem, nós estamos lá com palestra. E é um evento incrível também para as mães. Fantástico. Empresárias. É isso. Dani, 2 perguntas rápidas. Mas, gente, esperamos vocês no dia 12 de abril, no Tupiguá, para o Reconectar. Comprem lá o ingresso no nosso... O link, né? A gente coloca, pode chamar no privado. Pode chamar no privado. Dani, 2 perguntas rápidas, a gente precisa de ir para o encerramento. Peças essenciais para um guarda-roupa versátil. Não adianta você ter por exemplo, eu falo muito com meus clientes de consultoria de cores. Não adianta você ter um guarda-roupa todo na sua cartela se você não tem peças básicas. Um bom jeans de lavagem, um bom jeans reto, de preferência, que é uma modelagem que dá bem para todos os corpos. De lavagem escura, sem detalhes, sem rasgados, sem manchas. Um jeans reto escuro. Ai, Dani, a camisa branca. Uma camisa branca, gente, é legal. Mas qual o seu estilo de camisa branca? É mais fluida, mais estruturada? Qual é aquela peça que alinha melhor em você? É uma boa t-shirt? Uma boa t-shirt a gente consegue fazer N combinações. Mas uma peça que eu falo que precisa ter no guarda-roupa de todo mundo é um bom jeans de uma boa lavagem. Arrasou, Dani. Gente, só mais rapidinho. Sempre prezar pela qualidade, tá? E não por quantidade. Então, peças neutras, de cores neutras, vão te deixar um guarda-roupa muito mais funcional. Isso eu aprendi na luta, mas aprendi. Dani, como manter uma boa imagem sem gastar muito? Gente, a imagem não tem a ver com dinheiro. Eu vou falar rapidinho um exemplo aqui. Uma cliente minha, que ela gastou R$1.000 em roupas
E no processo de consultoria, bem no comecinho, a Ava virou pra mim e falou assim, Dani, você vai brigar comigo porque você falou pra não comprar nada no começo e eu precisei de ir na loja X e comprei R$1.000 em roupas. Quase 1.000. E, gente, eu virei pra ela e falei assim, olha, me manda foto que você comprou, me manda vídeos que eu quero entender. E aí, quando eu fui ver realmente, gente, nada condizia com nada, nada estava de acordo com o que ela queria passar. E, principalmente, não estava de acordo com a essência dela, com a pessoa que ela é. Então, a gente eu analisei aquelas peças e aí a gente precisou voltar à loja. Voltamos, trocamos, fizemos compras muito mais assertivas. Ela não perdeu o dinheiro, mas a gente trocou. Ela saiu muito mais feliz e realizada depois da troca. Porque aquilo, sim, tinha a ver com a essência dela. Então, gente, não é sobre dinheiro, é sobre conhecimento. Saber fazer compras assertivas e que se conecte com você, que tem a ver com a sua essência, com a sua personalidade, com quem você é. Cuidado com tendências, com modinhas. Então, fantástico. É sobre isso. Fantástico. Dani, toma aqui 5 minutos, nem isso tudo Vamos mais. Lá. Vamos lá. Uma frase final. O que é que você falaria para as pessoas assim? Invistam em você. Fantástico. Consultoria de imagem ou de cores, né? É muito além sobre cores, sobre roupas, é sobre você. É sobre se conhecer, se conectar. Eu valido isso. A minha vida transformou, já te disse isso 1000 vezes, né? Autoestima, muito mais segura. Exatamente. Vou repetir a palavra segura. E vocês têm um direcionamento, né? A gente tem um direcionamento. Então, investir numa consultoria de imagem, gente, não é futilidade. Não é perder dinheiro, não é gastar dinheiro. É investir em você. Adequadamente, né? O começo da consultoria de imagem, toda parte, gente, é uma investigativa. Eu preciso entender quem é você, a sua essência, a sua personalidade. E a gente vai trazer isso para você de uma forma muito autêntica. É verdade. Então, pode contar comigo. Vai ser um prazer ajudar vocês a se conectarem com a melhor versão de vocês para vocês potencializarem ainda mais os seus resultados. E o mais incrível de tudo isso é no final você olhar no espelho, se olhar no espelho e falar, nossa, essa sou eu. Como eu tô feliz com o que eu estou vendo hoje no espelho. E eu posso garantir que vocês vão conseguir. Meus queridos e amados, que alegria ter vocês aqui nessa noite. Olha aí, essa mulher é poderosa demais, é linda, é gentil, é extremamente competente. Super indico o trabalho dela, né, de consultoria. Eu falo assim, você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, faz isso que o povo precisa de você. É ou não é? Isso mesmo. Então, assim, é extraordinário. Eu também quero reafirmar a importância do autoconhecimento na área de temperamento, né? Isso vai te mudar de nível, porque você tem o temperamento, mas você precisa aprender e olhar, né? E fazer suas escolhas. O que você faz com isso? Né? Então, eu também convido vocês, né, a entrar em contato, a conectar aí com consultoria, com mentoria, com palestra. O Instagram, Dani. Sigam no Instagram para vocês conhecerem mais sobre a gente. @Dani Santos Consultoria, pode me chamar no direct, vai ser um prazer estar com vocês. Fantástico. E a gente fica aqui, né, nesse segundo episódio, já com gostinho de próximo episódio, que é semana que vem. Vocês acreditam que semana que vem nós temos o 3º episódio do Entre Temperamentos, dia 18/3, às 19h30. Semana que vem nós vamos conversar com a empresa que fez, né, que elaborou e construiu o meu aplicativo de temperamentos. Acho que vocês vão ter, tenho certeza. Vocês vão ter um podcast extraordinário. Aqui nós vamos abrir, vamos conversar, você vai poder fazer seu teste na hora, você vai poder disseminar o teste, porque é um teste gratuito. Então vai ser extraordinário. Semana que vem a gente está aqui com a Renove. Matheus e Jonathan. Matheus e Jonathan, semana que vem, no podcast aqui comigo, Entre Temperamentos, às 19h30. E aqui o meu abraço final, mães que empreendem aqui, falando com a gente, mandando um abraço pra gente. Ai, que gracinha. Coraçãozinho pra vocês. A gente ama mães que empreendem, né, Dani? Estaremos juntos em breve. 4/5, o ingresso tá no link, né, também da... O nosso link pode chamar a gente também. No Reconectar, 12/4. E Dani, quero te agradecer rapidinho, por todo o carinho, pelo convite, foi incrível. Adorei estar com vocês, espero ter ajudado aí, né, muitas pessoas. E é o que a gente espera. Esse é o nosso propósito. Fantástico. A live vai cair. Pelo convite. Um beijo. Fiquem com Deus até dia 18, 19h30. Tô aqui de novo com o Entre Temperamentos. O ser humano é extraordinário. E todo dia vai a um lugar surpreendente. O lugar do outro.
Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar.